Jesus Cristo ensinou seus discípulos para eles ficarem a vigiar, para eles ficarem a ver, a esperar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está a voltar, meus irmãos. Nós não podemos ser somente os chamados. Vamos aprendermos a sermos escolhidos. Algumas das vezes, quando você quer fazer algo, pensa primeiro que isso está na vontade de Deus. Primeiro, quando você quer fazer algo, pensa primeiro em Deus. É por isso que Jesus Cristo diz assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a vontade de Deus. Jesus Cristo ensinou seus discípulos. Diz assim Jesus Cristo: quando vocês estiverem a orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Quando Jesus Cristo estava a ensinar isso, estava ensinando aos seus discípulos que vocês, antes de fazer tudo, pede a vontade de Deus. Você não pode reparar do outro lado. Você não pode reparar assim: se meu marido não é crente, eu também não vou ser crente. Jesus Cristo não virá levar a família. Jesus Cristo vem levar aquele que vive na palavra dele. Jesus Cristo vem ver a sua vida. Jesus Cristo não está a ver a vida familiar. Jesus Cristo vem ver o seu filho. Se você está na igreja, se seu marido não é crente, continue na presença de Deus. Porque Jesus Cristo quer salvar esses filhos. Jesus Cristo, quando Ele vir, não vai reparar nos seus filhos que você não vai ser salvo, porque seus filhos não são cristãos. Não vai ser assim a vida de Jesus. A vida de Jesus vai levar um por um, conforme aqueles que vivem na palavra de Deus. É por isso a palavra de Deus vem nos ensinar que nós temos que vigiar. Jesus disse: vigiai-vos, vigiai, orai, para não cair em tentação. Muitas pessoas estão a cair na tentação porque não aprendem a orar, não aprendem a buscar a vontade. Muitas pessoas que nós vemos, eles na frente de outras pessoas, eles se tornam uma outra pessoa. Mas quando está sozinho, que tipo de cristão que você deve se tornar? Amém? Que tipo de cristão você deve se tornar? Porque nós temos que sabermos que temos um Deus. Tudo que nós fazemos, Ele sempre está a notar. Ele está a notar. E naquele dia Deus vai nos mostrar, segundo aquilo que nós fazemos, o que nós vamos dizer para Deus. Será que vamos dizer que é outra pessoa que me fez pegar? Será que vamos dizer é o pastor que me fez pegar? Porque nós, para ouvirmos a Deus, nós temos que ouvir através da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que não pode, o que nós temos que fazer é não fazer. Quando a palavra de Deus diz que tem que fazer, o que nós também temos que fazer? Nós temos que fazer isso, porque a palavra está a dizer isso. Mas Jesus Cristo continua a ensinar aqueles discípulos. Jesus Cristo diz assim: vocês não podem ser somente os chamados, vocês têm que ser escolhidos. Qual é a pessoa escolhida? Pessoa escolhida é aquele que faz parte da igreja, é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que fica para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós vemos que são muitos chamados. Jesus Cristo diz assim: muitos são chamados, mas são poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque são poucos que querem ouvir a palavra de Deus. Amém. São poucos que querem andar nos caminhos de Deus. São poucos que querem viver segundo a vontade de Deus. Imaginemos, vamos por exemplo, quando nós temos culto das mães quinta-feira, quando as mães dizem nós temos que nos encontrarmos, quantas pessoas vêm? Pode vir 3, 4 pessoas, porque muitos são chamados, muitos ouviram que deveriam ter encontro, mas são poucos que vieram. Jesus é isso que estava a falar. Muitos ouvem, muitos recebem informação, mas são poucos escolhidos que vão vir. Mas Jesus Cristo não quer que nós somente sejamos
os chamados. Mas Jesus Cristo quer que nós sejamos escolhidos. Porque do momento que nós fomos chamados para vir à igreja, também do momento nós temos que aprendermos a fazermos parte de sermos escolhidos, sermos filhos de Deus. Muitas das vezes nós somos escolhidos, mas nós já acabamos saindo no caminho que nós éramos escolhidos. Por que nós saímos? Nós saímos por quê? Porque nós vemos o tempo. O tempo que nós estamos na igreja. Vemos que nós, já que temos muitos anos, eu já sou escolhido. Não preciso mais obedecer. Não preciso fazer parte da igreja. Não preciso fazer parte do trabalho. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Nós temos que sermos escolhidos. O escolhido sempre tem que estar na casa de Deus. Amém. O escolhido tem que ter a vontade de viver conforme a palavra de Deus. O escolhido tem que ter vontade de orar ao seu líder. O escolhido tem que ser sempre aquele que vai andar, começar a dar frutos. Jesus Cristo diz assim: vocês são escolhidos, vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Como nós podemos ser a luz se nós não andamos conforme a palavra? Como nós podemos ser uma mãe que ilumina como serva de Deus se nós não queremos andar conforme a palavra de Deus? Para nós sermos o povo escolhido, para nós sermos aceitos naquele dia, nós temos que aprender a viver conforme a palavra de Deus, irmão. É por isso nós temos que vermos uma coisa muito importante. Tudo que está acontecendo aqui no mundo, quer que nós estamos a ver, guerra que nós estamos a ver, fome que estamos a ver, doença que estamos a ver, Jesus Cristo já havia ensinado isso. Disse: eu não virei no mundo antes dessas coisas acontecerem. Nós temos que estarmos preparados agora. Nós temos que nos santificar a nossa vida, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus, quando voltar, vai nos encontrar a fazer o quê? Vai nos encontrar a fofocar, vai nos encontrar a beber, vai nos encontrar a prostituir. Jesus Cristo tem que nos encontrar à sua volta. Nós já vivermos conforme a palavra dele. Jesus Cristo virá levar essas pessoas. Como nós queremos ser salvos se nós não queremos viver conforme a palavra de Deus? Como nós devemos ser salvos se nós não vivermos conforme esta palavra? Jesus Cristo estava dizendo assim: vocês fiquem espertos, abrem vossos olhos. O que está acontecendo no mundo? Quando verem essas coisas, vocês têm que saber: eu estou às portas. Vocês têm que saber: eu estou na porta e eu estou voltando. Mas neste dia, quando eu voltar, quero encontrar meus filhos andando conforme a minha palavra.